Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar em pé, por gentileza? Os que trouxeram a Bíblia sem perca de tempo, abram-na comigo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Assembleia de Deus da Penha. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Silas Malafaia, que foi quem nos convidou para estarmos aqui, por ter conhecido aqui algumas pessoas nobres, como o pastor Vicente e o pastor Santos, que eu já havia visto pela TV. Pessoalmente ele é mais bonito, viu, irmãos? Um terno muito bonito, que nem Salomão teve um para vestir assim, não é? O pastor, vamos ver se eu acerto o nome dele, Odilton, falou 3 vezes o nome dele, está batizado com o Espírito Santo, né, irmãos? Eu já o conhecia de outras datas, é um prazer revê-lo, e a todos os pastores que estão aqui, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Feche a Bíblia, coloque no banco, coloque na cadeira, pegue na mão da pessoa mais bonita do seu lado aí, atravesse o corredor. Se não tiver ninguém bonito o suficiente, quiser vir pegar na minha mão aqui, fique à vontade. Aperte a mão do seu irmão com carinho, até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Senhor Deus, eu te exalto, eu glorifico o seu nome, porque sei em quem tenho crido. Eu acredito na sua presença na noite deste dia, e esperamos algo fabuloso que venha do céu sobre a nossa existência. A sua igreja está reunida, Pai. O pregador está ansioso por ser profeta. Está tudo pronto, tudo planejado. Só falta, Senhor, a sua unção descer sobre nós e o seu povo ser impactado pela sua presença. Antes de começar a pregar nesta noite, eu lhe faço os 2 pedidos de sempre, Pai. O primeiro pedido é que ao redor desta igreja, num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios 5 segundos para desaparecerem da penha, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que descerá sobre nós. O segundo pedido a Deus é um pedido de atrevimento espiritual. Se ainda temos crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do céu sobre este lugar hoje, e manda do céu para a terra uma comitiva de anjos. Manda anjos de fogo, Senhor, que eles comecem a esparramar brasas tiradas do seu altar, e onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos, é o que nós encarecidamente pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Os que podem, tomem o seu assento, glorificando a Deus. Querida e amada Igreja de Cristo, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, irmãos que vieram de longe, de perto, pessoas que vieram pela primeira vez, Deus tem uma palavra ao nosso coração hoje, uma palavra de fogo, uma palavra que vai encandecer você, uma palavra que vai lhe dar tanta autoridade que alguns hoje, se não se segurarem, é perigoso voltar para casa voando na presença do Senhor hoje. Aleluia. Se você soubesse como esse grito anima a Deus e mexe com o coração do pregador, você capricharia nele mais. Pois bem, eu pedi ao Senhor uma palavra hoje. O Senhor me deu um tema que é no mínimo extasiante. Aquele que é pentecostal vai ficar apaixonado. O Senhor me mandou pregar hoje sobre isso. Um incêndio chamado Pentecoste. Deu para memorizar? Um incêndio chamado... Olhe para o irmão do seu lado e diga: um incêndio chamado Pentecoste. Só um grito de glória a Deus.
Senhoras e senhores, quando eu falo sobre incêndio, eu falo sobre um fogo incontrolável. E isso é o que nos diz a liturgia de um grande dicionário como Aurélio e outros mais. Um fogo que não pode ser contido, ou só pode ser contido depois de um grande e terrível esforço. Mas todo grande incêndio começa com uma pequenina brasa, com um pouquinho de calor. Não nasce gigantesco, ele se agiganta. E depois que ele cresce, ele acaba se alastrando. E uma vez alastrado, como eu disse a princípio, raramente consegue-se apagar um incêndio como esse. Eu pertenço a um movimento e louvo a Deus por este movimento. Eu sou pentecostal, mas sou pentecostal até o tutano, sou pentecostal até nos ossos. Eu amo Pentecoste, não apenas como uma efusão de uma manifestação rotineira que vem e vai, mas como uma essência, uma centelha de Deus que recai sobre a nossa vida e sobre a nossa existência. Quando falamos de Assembleia de Deus, logo unimos o nome Assembleia de Deus ao movimento pentecostal, porque foram os nossos pais na fé que trouxeram essa semente híbrida, abençoada, e que encontrou um solo fértil nesta terra e fez com que ela germinasse, crescesse, e hoje somos só dentro do Brasil quase 22 milhões de crentes sapecados pelo fogo de Jeová, cheios de poder e de unção divina. Mas para que esse incêndio ocorresse, para que o Senhor Deus pudesse acender tudo isso que Ele tem acendido, há uma história, há um contexto a ser traçado, há uma mensagem bíblica a ser pregada. E eu fiquei hoje pedindo a Deus uma palavra para esta primeira hora deste sermão, e o Senhor falou: filho, lembre o meu povo, você não vai pregar a eles, não vai ensiná-los, só vai relembrá-los, porque afinal de contas todo bom crente conhece as suas raízes espirituais, e os que são pentecostais, se não conhecem, hoje vão aprender um pouquinho mais sobre o que é esse poder que nos envolve. Por que é que o nosso corpo fica arrepiado? Por que é que lágrimas brotam dos nossos olhos? Por que é que alguns começam a gritar, outros a pular, outros a correr? Por que é que algumas pessoas não se controlam? Seriam eles meninos que precisam apanhar? Ou seriam eles um pouquinho mais espirituais do que os demais? O que é isso? O poder pentecostal é um motivo para as pessoas terem vergonha dele, essa manifestação toda? Ou isso seria um motivo de orgulho, de graça e de glória? Como é que falamos em línguas estranhas? Que língua é essa? Que a maioria de nós que aqui está não consegue dominar nem a língua portuguesa. Alguns não sabem muito mais do que isso, mas que quando entram na presença do Senhor, línguas que ele nunca aprendeu em uma escola, saltam de dentro dele fluindo de uma maneira forte e verdadeira. Pois bem, para você entender isso, eu lhe convido agora a retornar no tempo comigo, em um tempo onde havia na terra apenas um homem, feito à imagem e à semelhança de Deus. Imagem na sua aparência, porque eu não creio que há no céu um Deus que tenha cabeça de cavalo ou corpo de peixe. Creio que é um Deus que é parecido com nós. Por isso a Bíblia chama Jesus de o Filho do Homem, com a sua imagem e a sua aparência. Pois bem, temos um Deus lá no céu que é muito lindo, parecido comigo, ou eu sou parecido com Ele, parecido com você. Você nunca mais, depois de ouvir essa palavra, pode se sentir pequenino ou se sentir destruído pelo tempo. Você é imagem de Deus e ponto final. Quem acredita nisso, dê um grito de glória a Deus bem forte. Eu vou pedindo desculpa porque eu sou igual carro-álcool, é difícil pegar, mas depois que pega a gente vai embora, ok? Pois bem, somos imagem dele assim, mas somos semelhantes a ele aonde? Como somos semelhantes a este Deus que fez os céus, a terra e que sustenta o universo pela força do seu poder e pelo poder da sua palavra traz à existência aquilo que não existe. Somos semelhantes a Ele não naquilo que vemos, mas naquilo que nós não vemos, mas sabemos que temos. A nossa parte imaterial. Temos um espírito que não nasceu da carne, que não veio por influência de mãe ou de pai, veio lá de cima do céu. Um sopro da boca de Deus. O que eu vou dizer agora pode chocar com tudo que você já tem ouvido, mas eu como crente descobri que eu não tenho apenas o DNA da minha mãe, não tenho apenas o DNA do meu pai, eu tenho o DNA do meu Deus, porque o Espírito dele habita dentro de mim. Você está entendendo? É por isso que você vai se alegrar e muito nessa noite. Quando o Senhor criou este primeiro homem, o Senhor lhe deu vários presentes, entre eles a autoridade sobre todas as coisas vivas que estavam na terra. O Senhor disse: a terra é sua, eu criei ela para você.
Nenhum espírito desencarnado pode estar na terra de maneira legal. Juridicamente, de forma celestiana falando, nenhum espírito que não possui corpo está legalmente nesta terra, porque a terra é o reino dos homens. O Senhor criou a terra para que os homens pudessem dominá-la. E após o Senhor colocar este homem no Éden, o Senhor disse a ele uma palavra forte: dominai a terra e sujeitai-a. A terra é sua, ninguém pode meter o bedelho nela. Por isso que eu sempre tomo posse daquilo que a Bíblia diz. Eu creio no que ela diz, porque ela diz para mim e para você: onde a planta do seu pé colocar força, o Senhor te dará por herança aquele lugar. Se você, é claro, acreditar nisso. Pois bem, dado o Senhor a ele este poder, dado o Senhor a ele poder para dialogar até com os animais, creia você ou não, porque foi ali que o Senhor começou a dar unção ao homem para que ele pudesse dar nome aos animais e coisas assim. Um certo dia, o Senhor o revestiu de uma autoridade diferente. Deus soprou para dentro dele o seu espírito, a sua glória, com um fôlego de vida. Este homem chamado Adão recebeu também a presença de Deus, que é o que nós temos hoje de forma deliberada aqui. Como é que você acha que Adão conseguia ver Deus e não morrer? Como é que você acha que ele entendia o idioma de Deus dentro do Éden? Como é que você pensa que ele vivia naquele lugar, perto de Deus, sem morrer, se ele tinha um corpo como o meu e como o seu? O que destrói o corpo do homem perto da presença de Deus é a sua parte metafísica, a sua essência de graça e de glória. O que fazia Adão não morrer? O que fazia Adão compreender o idioma de Deus, senão o espírito que havia dentro dele? O homem recebeu a centelha da eternidade para dentro da sua alma. O Espírito Santo habitava dentro dele. E era isso que fazia Deus se aproximar dele. Era isso que fazia ele compreender o idioma e a linguagem de Deus. O tempo foi passando, todos nós conhecemos a história, e acabou que o homem acabou pecando, tornando negro aquilo que era uma luz, tornando frio aquilo que era calor, trazendo morte para aquilo que era vida. E o Senhor já havia mostrado à terra o que é que o Espírito poderia fazer. Logo nos primeiros versículos da Bíblia Sagrada eu começo a entender quais eram as credenciais do Espírito Santo. Gênesis 1:1, Gênesis 1:2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Aqui nesse versículo eu começo a descobrir as características e as credenciais do Espírito Santo. Ele, quando não tinha um coração para movimentar e para pousar, foi se mover em cima das águas. Depois que Deus fez a mim e a você, Ele não vai mais sobre as águas, Ele vem sobre a minha vida e sobre a sua vida para agitar a nossa história. Compreende? O Espírito Santo saltou das águas para dentro do corpo do ser humano, e com este Espírito o homem tinha tendência de falar, de observar, de trabalhar unido a Deus. Mas todos nós conhecemos a história da falibilidade do homem e o seu pecado. Tendo o homem pecado, ele perdeu a herança da eternidade naquele momento, perdeu a amizade com Deus, perdeu a empatia por tudo aquilo que era sobre-humano e sobrenatural, e a consequência de tudo isto foi funesta, porque o Espírito do Senhor que estava dentro dele, lhe foi retirado. Os seus ancestrais, os seus descendentes, melhor dizendo, que nos digam a história. Um dia Deus chama um dos seus descendentes e diz assim: olha, eu não suporto mais a raça humana. Eu vou arrancar definitivamente o meu espírito daqui. O meu espírito não mais contenderá com o homem. Foi o que o Senhor disse a Noé. E o Senhor levou o seu espírito da terra para o céu, e lá ele permaneceu. Os homens que permaneceram na terra eram homens horríveis, truculentos, de coração fechado e de semblante sem precedentes na história. Um homem sem Deus, ele vale pouca coisa, ou melhor, não vale nada. Um homem sem Deus não tem aparência de quem tem paz. A guerra faz parte do seu coração, a truculência, aquilo que é desumano passa a habitar a sua alma. E a minha Bíblia diz que esses descendentes que vieram sobre a terra de homens que não tinham a presença do Espírito do Senhor, só sabiam matar, roubar, dar-se em casamento, se casar, só faziam festas e as coisas mais banais que o ser humano é acostumado a fazer. Logo depois do dilúvio, quando o Senhor, após confundir a língua dos homens, se você começar a encontrar isso na Bíblia, verá a história, se levantam homens na terra, como Nimrod, aquele que lançou os alicerces da Torre de Babel, e possivelmente, posteriormente, a nossa terrível Babilônia na Bíblia Sagrada. Ele sim foi um dos piores seres humanos que a Bíblia Sagrada já contou e narrou a sua história. A tradição diz que ele matou
o pai, casou com a mãe e teve com ela filhos. Esta era a raça de seres humanos que estavam na terra sem a presença do Senhor, sem a presença do seu Espírito. O homem não nasceu para viver uma vida alienada de Deus. O homem nasceu para ser uma centelha de Deus na terra. O homem nasceu para fazer parte do todo um projeto cósmico que Deus tinha para ele durante toda a eternidade. O homem nasceu para visualizar Deus, para ouvir Deus, para sentir a sua presença. E quando ele quebrou este elo, o homem ficou na terra errante, vazio. Como eu disse e repito, de uma forma truculenta e maldita, na terra estava errante o ser humano. E eu creio que a Trindade divina, ao assistir à decadência do ser humano, foi tocada quando viram que homens sem Deus não viviam, vegetavam. Homens sem a presença do Espírito Santo não conseguiam sobreviver. Eles viviam uma vida à beira da morte, estavam em coma espiritual. A minha Bíblia Sagrada, pelo que eu entendo, pelo que ela me mostra e me dá exemplos, o exemplo mais digno de um homem sem a presença do Espírito Santo na sua vida é um suíno, é um porco. Você conhece porco, já viu um? Você nunca verá um porco olhar para cima, porque o seu pescoço não tem articulação nenhuma. Pescoço não olha para cima, o pescoço do porco não olha, não se inclina para cima, pela falta exatamente de articulação aqui. O homem sem o Espírito Santo é exatamente um símbolo de um porco. Não consegue ver as coisas que são de cima, não sente as coisas que são da eternidade, só pode olhar para baixo e se misturar com as coisas que existem aqui nesta terra mesmo. Agora o homem que tem a presença do Espírito Santo, ele não pode ser comparado a um suíno. Ele é comparado a uma águia. Ele voa, ele vai às alturas, ele contempla o raio do sol e tem uma visão além do seu alcance. Eu conheço um crente cheio do Espírito Santo e outro só de dar a paz do Senhor para ele. Eu conheço uma igreja cheia de Deus ou vazia dele, só de perceber durante os primeiros 5 a 10 minutos do culto. Eu conheço uma pessoa que tem uma intimidade expansiva com o Espírito Santo, e aqueles que não conhecem, somente de observar a manifestação dele dentro de um culto, principalmente se ele diz que é um crente pentecostal. Como pode uma pessoa pentecostal vir para uma reunião como essa e não conseguir extravasar as suas emoções? Como pode uma pessoa pentecostal vir para uma reunião como essa e não sentir o doce vento e o mover do Espírito do Senhor? Amado, se você é pentecostal e não gosta de grito, não gosta de barulho, não gosta de palavra profética, não gosta de movimento, eu acho que você está no lugar errado. Dá tempo de ir para casa ainda e assistir a novelinha Malhação. Fique comigo aqui, aqueles que querem ver a glória do meu Senhor. O homem sem o Espírito Santo era vazio e desprovido de tudo. Mas lá em cima no céu há uma trindade dialogando. Eu penso no Filho dizendo: Pai, precisamos devolver o Espírito Santo para o homem. Sem o Espírito Santo o homem não é nada. Eu imagino Deus Pai sempre observando, dizendo assim: mas o homem traiu a confiança do Espírito Santo. Ele é muito sensível, ele não é uma coisa, ele não é um vento, ele não é uma musicalidade, ele é uma pessoa. Quando eu falo do Espírito Santo, eu me empolgo e me emociono, porque eu não estou falando de um mero poder que vem e vai. Eu estou falando de alguém que deixou as regiões celestes há 2000 anos, só para encandecer a sua alma e convencer a raça humana dos seus pecados. Aleluia. Mas caminhamos pela Bíblia Sagrada. Logo depois do dilúvio, o Senhor começa a observar, e o Senhor vê que o homem sem o Espírito Santo não tem para onde ir, não tem o que fazer. E parece que eu vejo Deus colocando o homem dentro de um laboratório. E o Senhor dizendo: o homem não é digno de ter a minha presença. Eu arranquei o meu espírito da terra por isso. Eu arranquei a centelha que iria se transformar num incêndio no futuro por causa disso. Mas vamos ver. Se algum entre eles é um pouquinho mais aviltado por dentro, de uma maneira diferente dos demais, e o Senhor escolhe no meio do povo homens diferentes, e Ele encontra, graças a Deus por isso. O Senhor encontrou no meio de todos os homens que Ele tinha, pelo menos 3 raças, 3 categorias diferenciadas: reis, sacerdotes e profetas. E sobre eles o Senhor derramava o seu Espírito, e o Senhor via que quando eles estavam cheios do Espírito Santo, coisas extraordinárias aconteciam. O Senhor via que quando um homem cheio do Espírito Santo estava, ele fazia coisas anormais. Quando o homem estava cheio do Espírito Santo, ele tinha poder para fazer coisas miraculosas.
miraculosas. O homem cheio do Espírito Santo, ele tinha expansão para falar a homens na terra e ainda tocar o coração dele lá no céu. Deus via que o homem cheio do Espírito Santo estava com o pé colado na terra, mas a mente dele, a sua visão, estava posta no trono da eternidade e da graça. E o Senhor começou a perceber que um homem cheio do Espírito Santo, qualquer coisa na mão dele virava arma. Uma queixada de jumento fresco virava uma metralhadora R-15. Um homem com um pedaço de madeira na mão transformava numa chave de abrir porta de mar fechado para o povo passar. O homem cheio do Espírito Santo tinha autoridade para chegar num canto do rio e falar onde é que o machado de ferro está afundado. É ali, ele estava, ele vai agora ser mudado, vai virar isopor, vai virar plástico, mas vai ter que flutuar. E os reis, e os sacerdotes, e os profetas começaram a honrar um pedaço da raça humana que havia sido denegrida por Satanás e começaram a dizer a Deus: Deus, é possível ser homem, é possível estar na terra, ser fadado a erros e fracassos, mas quando tomado pelo seu Espírito, operar nos seus prodígios e levar uma vida um pouquinho mais íntima de Ti. E é o que Deus faz. O Senhor começa a procurar homens. Só que naquela época, como eu disse a vocês, era uma espécie era como se o Senhor estivesse dentro de um laboratório mesmo. É como se o Senhor tivesse pegado alguns animaizinhos, um exemplo, é claro, e feito deles as suas cobaias. Parece que eu vejo Deus pegando um conta-gotas, pegando o Espírito Santo e pingando sobre eles somente, de pouquinho em pouquinho, para que eles não abusassem da sua presença. Isso é notório na Bíblia. Teve um profeta na Bíblia que mesmo sendo ungido, mesmo sendo cheio da presença de Deus, um dia ele teve que implorar para Deus usá-lo em profecia. E como o Senhor não queria usá-lo, ele foi mais esperto do que muita gente. Ele chamou o músico e disse: músico, toque um instrumento aí, porque a música atrai a atenção divina. A música traz Deus para a terra. E quando o tocador de adufo começou a tocar, o profeta olhou para o céu e lá está Deus, debruçado na janela da eternidade, ouvindo a música. O profeta entra na frente do mundo e diz: ei, Senhor, está me vendo agora? O que você quer, profeta? Eu quero profetizar. Então vai, profetiza. E o Senhor dava para ele a unção de novo. O profeta Ezequiel passou quase 2 horas com a boca aberta na beira do rio Quebar, esperando uma inspiração para profetizar, e não podia, porque o Espírito Santo não podia ser dado ao homem de maneira deliberada, e o homem não podia tê-lo quando ele queria, como ele queria, e da maneira como ele queria. Diferente dessa geração para quem estou pregando hoje aqui. Aquela geração não tinha 1/10 da unção e da graça que esta geração de hoje tem. Qualquer um que está aqui dentro, pode ser rico ou pobre, negro ou branco, pode morar num arranha-céu, ou lá no alto de um morro, pode andar de sapato feito com couro de jacaré, ou pode andar de chinela havaiana. Dobrou o joelho na terra, deu uma rajada de glória, a unção profética desce sobre ele. Ei, segura um pouquinho. Pastor Marco, eu ainda não entendi como é que era. Então, não era para quem queria, era só para quem Deus escolhia exatamente. E quando Deus escolhia, mesmo o homem escolhido não podia usar o poder a hora que queria? É claro que não. Nem Sansão, nem Moisés, nenhum dos grandes líderes tinha o poder para usar os seus sinais a hora que bem entendiam, a hora que bem pensavam. Aguardavam o mandamento de Deus. Um dia Moisés está muito cansado. Chega no seu sogro e diz: olha, não estou dando conta, a carga é demais, os israelitas são terríveis. E o sogro de Moisés dá a ele um conselho: reparte a carga, rapaz. Mas será que eu encontro? É claro, olhe no meio da multidão, você vai encontrar homens que desejam, pessoas que são diferentes, pessoas que anseiam ser como você é, pessoas que estão na terra, mas querem tocar um pouquinho do céu. Escolha homens diferentes, homens que desejem aquilo que é sobre-humano. E Moisés encontrou um grupo de 70, fez uma listagem e subiu à presença de Deus. Diz: Deus, o meu sogro me deu um conselho, eu queria fazer um pedido ao Senhor. Eu não estou dando conta de carregar a carga. E ele me disse que eu poderia falar com o Senhor, para o Senhor repartir, ou melhor, dar para homens, outros homens no meio de Israel, uma unção. Não precisa ser como a minha, pode ser um pouquinho menor do que a minha, mas só para me ajudar. Senhor, escolhe homens. E eu tenho aqui, Senhor, 70 nomes que eu escolhi
escolhi, historiei a vida deles, visualizei e vi que são homens diferentes. Do céu vem a voz de Deus dizendo: eu aprovo esses 70. Senhor, o Senhor vai enchê-los do seu espírito? Vou. Como o Senhor vai fazer? Abre os seus braços, Moisés. Para quê, Senhor? Eu vou tirar daquilo que eu te dei e vou repartir com eles lá. Transferência de unção é possível? Seria uma doutrina só do Velho Testamento? É possível? Seria possível pedir porção dobrada do Espírito de alguém? Quando Moisés ergueu os 2 braços para cima, minha Bíblia diz que o Senhor arrancou daquilo que estava dentro dele e repartiu com 70 homens que estavam no meio da congregação e fora dela. Detalhe, tinham 70 nomes, nem esses homens sabiam que eram escolhidos, mas o nome deles estava em uma lista. 2 deles estavam do lado de fora do arraial, Eldade e Medade. Eu não sei o que os 2 estavam fazendo do lado de fora do arraial. Se saíram para levar algum tipo de lixo para fora de Israel, se saíram para plantar, se saíram para colher, se estavam vindo de viagem. Eu sei que eles não estavam dentro do arraial, mas eram escolhidos. E quem é escolhido, não me interessa onde ele esteja, não me importa o que ele faça. Se você não vier até onde está o Espírito vai até onde você está. Quando o Senhor tira daquilo que está em Moisés e reparte com os 70 anciãos em Israel, 68 deles dentro da congregação começam a profetizar, e 2 do lado de fora começam a profetizar também. Só que tem só um pequeno probleminha. Naquela época já tinha uma raça de crente que aqui na Penha não tem, só tem lá na minha terra, lá em São Paulo. Uma raça atribulada, raça que é do nosso povo, mas não acredita e não aceita aquilo que é do nosso povo. Acha que o Senhor pode usar alguém só aqui dentro. Do lado de fora o Senhor não pode usar. Tinha 68 dentro da congregação, todo mundo bateu palma, cantou com eles e dançou com eles. Mas os 2 que estavam do lado de fora do arraial, provocou um ciúmes, uma ira. Despertou no sentimento de um crente enxerido de Israel, que foi correndo falar para Josué: Josué, tem 2 moços dando escândalo do lado de fora de Israel. Não é lícito fazer isso. Josué catou a sua espada e foi para frente de Moisés. Ele era muito santo. Chegou: Moisés, tem 2 moços do lado de fora do arraial dando escândalo, pulando, profetizando, gritando. Eu passo eles na espada agora ou depois? Moisés dá um sorriso, levanta as 2 mãos para cima. Calma, Josué. Quem dera não só os 68 aqui dentro, quem dera não só os 2 lá fora, quem dera toda a nação de Israel, quem dera 2.710.000 judeus fossem cheios desta graça. Olhe para cá, irmão, que é pentecostal. As raízes desta igreja onde você está congregando hoje foi plantada com suor, lágrima, sangue e fogo. As raízes do movimento pentecostal no Brasil, dentro da Assembleia de Deus, são muito fortes e verdadeiras. E se você não conhece as origens do seu povo, você não pode querer dialogar ou discutir comigo. Tem um livro escrito pela CPAD, chamado de Diário de um Pioneiro, Gunnar Wingren e Daniel Berg, um dos 2 é o livro. Você vai ficar assim, ó, de boca aberta, porque os missionários que fundaram esta igreja disseram que houveram cultos na vida deles, que tinha tanta unção dentro da igreja. Um deles dizendo: eu orei por um homem por 2 vezes, e por 2 vezes o homem foi arrancado do chão, foi a uma altura considerável e voltou para a terra. Não, eu não estou convidando ninguém a flutuar aqui. Não estou aqui pregando uma outra mensagem a não ser aquela que é bíblica. Mas eu estou dizendo que o movimento pentecostal, ele é muito mais do que uma mera reunião de pessoas que só gritam e pulam. Ele não é um poder que passou, nem que vai passar. É um poder dado à igreja e ponto final. Este poder ainda vive, e permitindo Deus, há aqui um povo que vai dar sequência para que este fogo continue se alastrando pelos rincões da terra. Se tem algum pentecostal que acredita nisso aí, dê um grito de glória!
Esse movimento não é passageiro. Não é uma inovação, não é um vento doutrinário. Isso é a razão hoje do alicerce do crescimento deste povo que aqui reunido está. Quando eu olho para esses exemplos que eu estou citando na Bíblia Sagrada, eu nada mais estou dizendo a não ser de uma pequena brasa que foi lançada na terra e começou a crescer. E agora, com Moisés, eu vejo que não era mais um nem dois, eram mais de 70 homens cheios do Espírito Santo. E detalhe, Deus gostou da história. Deus ficou apaixonado pela história, porque Ele via que o homem cheio do Espírito Santo é diferente daquele que não tem o Espírito Santo. Me perdoe aí que você, que está na nossa igreja, mas por causa dos anéis de formatura, por causa de ser uma pessoa importante, chique, porque anda de carro importado, acha que este movimento não é para você. Me perdoe você. Eu não me envergonho desse povo, não me envergonho desse grito, não me envergonho dessas línguas, porque isso aqui é uma questão de sobrevivência. Saímos de Moisés. Deus foi ficando mais maleável. Começou a perceber que o homem cheio do Espírito Santo, ele fazia coisas extraordinárias. Até que um belo dia Deus eu não sei o que é que deu no coração dele. Aquele dia ele estava feliz. 835 anos antes de Jesus vir à terra, o Senhor dá um grito na terra e diz: quem é o profeta do momento? E levanta um garoto de 18 anos chamado Joel. Joel, vai para a rua, pega um megafone, porque você vai profetizar para o meu povo. Não há nem oferta para ser entregue a mim, mas eu digo que se o meu povo, que não nasceu para ser envergonhado, mudarem a feição do seu rosto e o seu coração, chegará um tempo, e não vai demorar. Nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Quem está debaixo desta palavra profética, adore Ele. Mão direita para cima, por gentileza. Agarre o ombro do seu irmão com carinho e respeito. Agarre o ombro dele com carinho e respeito. Chacoalhe ele até ele ficar irritado agora. Diga para ele: você é pentecostal de verdade? Então não se envergonhe dele. Não se... Aleluia. 835 anos depois, a terra passa por um período difícil. Desses 835 anos, 400 anos foram anos de silêncio. Período chamado interbíblico entre Malaquias e Mateus. 400 anos sem profeta na terra, 400 anos sem Deus falar com ninguém. E de repente levanta o Senhor um profeta maluco. Aliás, todo profeta é maluco. Levanta um profeta maluco lá do meio do nada. E a mensagem dele era uma mensagem parecida com as mensagens de hoje, né? De muitos pregadores que falam por aí. Uma mensagenzinha açucarada, adocicada. Ele dizia assim para todo mundo, assim, ó: raça de bebezinhos lindos, fofinhos. Não era isso que ele dizia. Ele dizia: raça de seres humanos abençoados, incandescentes, lindos. Era isso que ele dizia. Ele desceu do meio do deserto, ralhando com todo mundo. O cabra era macho. Ele olhou para todo mundo, sem ter medo de ninguém, e dizia com muita autoridade: vocês não passam de cobras. E ele não dizia isso para quem não era convertido ao judaísmo, ele dizia isso para a liderança do judaísmo. Ele dizia isso para os homens mais santos daquela terra, para os doutores da lei, para aqueles que andavam com uma mitra na cabeça escrita santidade ao Senhor. Ele dizia assim para ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Por quê? Simples, porque detinham uma igreja na mão e não davam a ela o alimento que ela precisava. Não falavam sobre a centelha viva do Senhor, nem sobre o arrependimento dos pecados,
E quando não há santidade, não há unção do Espírito. O Espírito Santo é sensível. Ele não é a parte mais sensível de Deus. Não, ele é sensível por ser Deus. Ele não é truculento. Ele é um gentleman. É um cavalheiro. Só fica onde ele é bem-vindo. Só entra onde é convidado. Só age quando você permite que ele age. Pastor, o Espírito Santo obedece ao homem. Não é que ele obedece ao homem, são leis estabelecidas no cosmos. A terra é um reino do homem. Se fosse no céu era outra coisa. Lá quem manda é o Senhor. Aqui é o homem. E como o homem manda na terra, e nenhum espírito pode atuar sem corpo na terra, o Espírito Santo precisa de um corpo para operar. E quando ele encontra um corpo para operar, ou é o meu, ou é o seu. E como nós emprestamos o nosso corpo a ele, nós doamos, ele fica dentro da gente dizendo assim: olha, eu faço aquilo que você achar que eu devo fazer. É por isso que uns entre nós são expansivos e outros são fleumáticos. É por isso que uns gritam, chegam a plantar bananeira dentro da igreja, e outros ficam parecendo uma estátua de museu paralisados. Todos têm o Espírito Santo. Qual a diferença, pastor? A diferença é que um grupo falou assim: Espírito Santo, eu já tirei o pé do freio e a direção do meu carro está na sua mão, me guia. Faz o que o Senhor quer. Lá vem o pregador. Me perdoe aí os irmãos que são batistas. Se for batista do fogo, está comigo. Os demais me perdoem, porque o único batista da Bíblia era pentecostal. Ele ainda avisou: eu sou João Batista, eu batizo com água para arrependimento, mas virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A primeira palavra profética do Novo Testamento está relacionada ao Espírito do Senhor. A brasa estava se apagando, irmão Vicente, mas não se apagou. O Senhor acendeu esta chama e ela nunca será apagada. Está para nascer um bombeiro de Satanás para apagar a chama do Espírito. Eu não conheço um homem que entre na frente dele e viva no outro dia para dizer que bloqueou a unção dele. Ele vai operar e ponto final. Tem alguém que acredita nisso aqui? Olhe para cá. Não deixavam João Batista pregar em Jerusalém. Ele foi pregar no deserto. Aí a multidão de Jerusalém vinha ouvir ele no deserto. A unção do Espírito atrai as pessoas. Detalhe, como lá era a igreja dele, ninguém podia falar nada com ele. Quando os doutores da lei vieram descer, ele chamava todo mundo de cobra. Imagina João batizando. João e os discípulos dele batizavam cerca de 5.000 pessoas por dia. Imagine que avivamento na terra. E ele batizando, e chamou a atenção do clero da igreja judaica. E quando eles chegavam lá nas cercanias da montanha, João gritava: raça de víboras. E alguns deles se converteram. E eu imagino João chamando, e o povo é povo. O povo gritando: João, chama de novo esse povo de cobra. Se a gente chamar lá em cima, eles matam a gente. Você pode, você é profeta. João dizendo: vem cá, sua jararaca. Tipo, batiza ele, vai embora. Raça do quê? Urutu Cruzeiro. Tibum, vai embora. Raça do quê? Sua caninana. Tibum, vai embora. E o povo: dale, João, que cobra é essa? Irmão, eu não sei mais nome de cobra, é muita cobra. Eu sei que chegou uma hora que João apontou o dedo e o povo disse: João, que cobra é essa? Quando ele olhou, travou a língua dele, travou a mão dele e disse: esse não é cobra, eis aí o Cordeiro de Deus. Tira o pecado. Ele é batizado por João. Quando ele vai saindo da terra, ela vem o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba sobre ele.
Oh glória! Eram os primeiros voos do Espírito Santo sobre a terra. A brasa já havia virado um fogo. A cotovelo, irmão, diz assim: já havia um fogo, não era só brasa. Não grita no ouvido do seu irmão, diga: já havia fogo, não era só uma brasa. Escute aqui, Deus não precisa de 1 milhão de homens para mudar o planeta Terra. Deus não precisa do exército inteiro de George Bush para poder pregar o evangelho em tempo recorde, não. Deus precisa de poucos, mas verdadeiros. Deus precisa de homens e mulheres que tenham coragem de ousar, de entrar no avivamento e não ter medo dele. É claro que todo avivamento gera excessos, mas são excessos que podem ser controlados. Eu conheço pessoas que preferem apagar essa chama, apagar este fogo, soprar sobre ele, jogar balde d'água, dizer: nós não queremos isso porque vai escandalizar. Amado, o que escandaliza é pecado escondido dentro da igreja e mau testemunho de gente lá fora. O poder do Espírito não escandaliza, ele atrai a multidão para ouvir. O Espírito estava sobre ele e ele fez tudo o que lhe era devido. Até que um dia mataram o Senhor Jesus. Ele ficou morto por 3 dias e ressuscitou. Apareceu um grupo de 500 pessoas durante 40 dias. E num belo dia, reunido com seus discípulos, ele disse: olha, eu estou indo embora daqui. E ele vai subindo da terra, e uma nuvem vem se aproximando, e os anjos vão cercando o lugar, e ele vai dizendo a eles: olha, não se esqueçam do que eu disse. Vocês têm um lugar especial para ir agora. Saiam correndo daqui, vão lá aguardar, para receber um poder para ser minhas testemunhas. Eu imagino na mente deles se passando tudo que o Senhor havia prometido: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder e de autoridade. Tudo isso vindo à memória deles, somada à palavra que ele havia dito naquele momento: vocês têm que ir para Jerusalém, para serem revestidos de uma autoridade, para serem as minhas fiéis testemunhas. E enquanto ele está subindo, uma nuvem o oculta, e eles ficam olhando para cima embasbacados. Os anjos estão aqui embaixo, puxam o paletó deles, a roupa, a túnica, e dizem: gente, vocês estão olhando para cima, do jeito que ele foi, ele vai voltar aqui, obedeçam a ele. Eu imagino Pedro liderando a turma, dizendo: o que foi que ele disse? Ele disse para a gente esperar um poder que vem do alto, então vamos para Jerusalém. Tinha fogo. O fogo se reúne dentro de um pequeno cenáculo. Só que o que é interessante é que entre o dia da ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo foram 10 dias. Diga para o seu mano: 10 dias. Diga, o que aconteceu durante esses 10 dias? Pastor Santos, foram 10 dias. Eu com essa cuca aqui que Jesus me deu lá da Vila Tatu, eu já perguntei: o que Jesus ficou fazendo 10 dias? Por que 10 dias sem descer o Espírito Santo? Sem haver manifestação nenhuma? Ah, aí Jesus me falou. Você quer ouvir? Quer ouvir? Eu tenho 10 minutos para finalizar, escute. Olha o que aconteceu. Quando a nuvem ocultou Jesus aqui, ele não foi lá para cima, porque lá para cima já soltaram foguetes, só chegaram até a lua. Quando a nuvem ocultou Jesus, ele desapareceu da nossa dimensão e apareceu na dimensão dele, na dimensão dos céus, nas regiões celestiais, não da terra, nas regiões celestiais onde o Pai dele mora. Lá naquele lugar de glória para onde um dia, eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Quando Jesus se aproxima lá daquele lugar, ou você pensa que ao sair daqui ele entrou direto dentro do palácio? Não, teve toda uma história. Havia todo um ritual a ser quebrado, afinal de contas a porta do céu estava fechada para o homem. O Senhor está virado com o homem. Você já parou para perceber que a Bíblia fala que a cidade onde Deus mora tem uma muralha, tem um muro de 12 camadas? Para que serve o muro? Proteção. Proteção do quê? A minha Bíblia diz que o céu tem um portão que estava fechado. Deus levantou uma muralha ao redor do céu e colocou um portão na frente dele para que ninguém mais entrasse lá. Nem os anjos que caíram e nem a raça humana que estava podre em pecado. Mas como Jesus venceu tudo na cruz, quando ele desapareceu da nuvem, ele apareceu lá no outro reino. Ele não foi direto para o palácio, ele veio do lado de fora. E do lado de fora, ele está na porta do céu, o portão do céu. Os anjos que estão guardando o céu ao redor, quando estão voando, chegam perto dele, se aproximam, reconhecem a sua figura divina na hora.
e começam a gritar aquilo que está escrito no Salmo 24. Levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças. Levantai, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Os anjos que estão lá dentro vêm voando, vêm correndo, vêm com espada na mão, se aproximam das grades e dizem: mas quem é este Rei da Glória? Os que estão aqui fora levantam voando e cantando um belo cântico: o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. As portas dos céus se abrem, se escancaram. Meu Senhor vai direto para o trono dele. Quando ele entra dentro do palácio, duas figuras estão de pé esperando para ele dar um abraço. Um pai que não o via pessoalmente há 33 anos e meio, e o Espírito Santo, que gentilmente o aguardava. Quando se encontra, imagina a festa que foi. Jesus dando um beijo na face do Pai, erguendo a mão direita ou esquerda, dizendo: com essas feridas, ele recita Zacarias: foram essas feridas que me feriram na casa dos meus amigos, mas por essas feridas eu comprei um povo para mim. Eu imagino o pai dizendo: filho, vamos sentar. Ainda não, não é hora de sentar no trono, pai. Por quê? Eu vim interceder, eu criei uma igreja, mas a diferença da minha igreja com a igreja dos outros é essa: os outros criam igreja e abandonam. Eu não, eu intercedo pela minha igreja. Eu só sento depois que alguém descer lá embaixo. Mas quem? O Senhor já foi. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta dispensação. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei, o Senhor foi. Eu abri a época da graça. Agora, Pai, eu retornei. E eu disse a eles que não os deixaria órfãos. Eu disse a eles que mandaríamos alguém para ficar lá. Eu disse que mandaria um outro consolador. A palavra outro no grego significa um igual a mim mesmo. Eu disse que mandaria de novo alguém para a terra para fazer aquilo que eu faria se estivesse lá. O pai olha para ele: você já foi, eu também, quem falta? Imagina os dois olhando: falta ele. E eu imagino Deus dizendo: mas filho, é o Espírito Santo. Ele é sensível. E Jesus dizendo: pai, eu ensinei os homens, eu disse que se pecassem contra mim, teriam perdão. Se pecassem contra ti, também teriam perdão. Contra ele não haveria perdão. Eu ensinei os homens que o Espírito Santo não é um espírito qualquer. Não é um espírito como esses espíritos diminutos que descem em terreiro de macumba sobre cavalos. O Espírito Santo não desce sobre cavalos. Ele só desce na sua igreja sobre as suas ovelhas. As ovelhas do seu pasto. Essas ovelhas que estão aqui. O Espírito Santo não é uma coisa. Não é uma essência de música. Ele é Deus na sua totalidade. Que quando vem para uma reunião pentecostal como essa, fica ansioso tal como uma criança. Esperando você dizer a Ele como é que você quer que o culto seja. Está entendendo? Está tudo errado no nosso meio. A gente chega, dobra o joelho e faz assim: Deus, me dá um culto alegre hoje. Coisa ruim. Você é Deus para pedir culto para alguém? Você vem para a igreja e pede para Deus te dar um culto alegre. Não é isso. É o contrário. É você quem tem que dobrar o joelho e falar: Senhor, hoje eu vou te dar um culto alegre. É o que me mata, o que me machuca, o que me maltrata é entrar dentro de uma igreja, olhar para algumas pessoas que parece que morreram. Algumas pessoas que mesmo pertencendo à mesma fé que eu, carregando a mesma Bíblia que a minha, foi batizado no mesmo batismo que eu fui, até em línguas fala como eu falo, não tem liberdade de tocar o céu numa reunião como essa. Prefere ficar me olhando, segura aí, com esse olho seco igual olho de coruja. Com essa boca de aço, essa língua de ferro, eu te convido a adorar. Jesus passou 10 dias no céu.
orando, intercedendo, dizendo: Pai, envia, eu garanto. Pai olhava para a terra e tinha quase 120 de joelho gritando: manda, Senhor, manda sobre nós o seu poder. O pai olhava no céu, alguém no céu dizia: Pai, manda, Pai, eles estão pedindo, eu estou pedindo. Terra e céu orando. Teve uma hora que Deus não aguentou, Deus disse: tá bom, chega, Espírito Santo, desce lá. Como ele é cordial e cavalheiro, eu imagino ele dizendo: o senhor quer que eu desça como? O senhor quer que eu vá entre os homens como? O senhor quer que eu vá no vento da caverna de Elias, na brisa suave? O Senhor olha para ele e diz: não, eu quero que você vá no furacão Katrina. Eu quero que você inunde aquela igreja de graça. Eu quero que 120 homens façam mais barulho do que 2 milhões de judeus no dia de festa na terra do Pentecoste. Escute, de lá para cá o Espírito Santo já foi quase banido das igrejas. Eu conheço santuários que estão mortos ao redor do planeta Terra. Dos 53 países do mundo onde esses pés pisaram para pregar o Evangelho do Senhor, eu já vi igrejas mortas. Eu conheço crentes que vivem uma vida ilusória, estão vegetando, estão debaixo da bênção e não têm coragem de se entregar. Eu te convido, irmão, vem experimentar. Vem experimentar. Pastor, eu tenho que ser louco igual esse povo que está pulando. Não precisa disso, basta adorar. Traz a presença de Deus sobre este lugar, mas traz agora. Não conseguiremos estar de pé. Amanhã é sua glória sobre nós. Senhor, onde houver um crente pentecostal aqui, meu Pai, enche ele agora. Sobre nós, não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre nós. Segure aí. Olhe para mim aqui, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Solte a mão do seu irmão, solte a mão do seu irmão. Levante as duas mãos para cima, chacoalhe elas. Chacoalhe as suas mãos. Vire para alguém do seu lado e diga para ele: eu não quero ser só um fogo. Diga: eu quero ser um incêndio. Incêndio assim, ele se alastra. Diga: do poder que está sobre mim, eu quero repartir com você agora. Senhor, toque uma brasa de fogo. Onde tocarem, toque o Senhor agora. Abrace o seu irmão aí.